O tema para a nossa mensagem no programa de hoje tem por título Como Escolher um Líder. Na selva haviam 3 leões. Um dia, o macaco, representante de todos os animais, convocou a todos para uma tomada de decisão. Todos nós sabemos que o leão é o rei dos animais, mas há uma grande dúvida na selva. Existem 3 leões e os 3 são muito fortes. Ao qual devemos render obediência? Qual deles deverá ser o nosso rei? Os leões souberam da reunião e comentaram entre si. É verdade, a preocupação dos animais tem muito sentido. Uma selva não pode ter 3 reis. Lutar entre nós é que não podemos, já que somos muito amigos. Precisamos saber qual será eleito, mas como descobrir? Outra vez os animais se reuniram e, depois de muito discutir, chegaram a uma decisão. E a comunicação foi dada aos 3 leões. Encontramos uma solução muito simples para o problema e decidimos que vocês 3 vão escalar a montanha difícil. O que chegar primeiro ao topo da montanha será consagrado nosso rei. A montanha difícil era a mais alta de toda a selva. O desafio foi aceito e todos os animais se reuniram para assistir à grande escalada. O primeiro leão tentou escalar, mas não conseguiu chegar ao topo. O segundo começou a escalar com toda a garra, mas também foi derrotado pela montanha. O terceiro tampouco conseguiu e desceu derrotado. Os animais ficaram impacientes e curiosos. Se os 3 foram derrotados, como elegeriam um rei? Nesse momento, uma águia grande em idade e sabedoria pediu a palavra. Eu sei quem deve ser o rei. Todos os animais fizeram silêncio e a olharam com grande expectativa. Como? Perguntaram todos. É simples, disse a águia. Eu estava voando bem perto deles, e quando voltavam derrotados na sua escalada pela montanha difícil, escutei o que cada um disse à montanha. O primeiro disse, montanha, você me venceu. O segundo, a mesma coisa, montanha, você me venceu. O terceiro disse, montanha, você me venceu por enquanto, mas você já chegou no seu tamanho final e eu, todavia, ainda estou crescendo. Os animais aplaudiram entusiasticamente o terceiro leão que foi coroado rei dos animais. Pode parecer uma historiazinha de criança, não é verdade? Mas é também uma boa história para a nossa reflexão, principalmente para aqueles que estão desanimados e abatidos diante dos desafios. Eu tenho falado incansavelmente aqui que a nossa vida é feita de desafios. Todos os dias nós temos grandes desafios pela frente. Eu costumo até usar uma expressão, né, quando algumas pessoas me perguntam, e aí, como é que está o dia de hoje? Eu digo, olha, já matei o leão de hoje, já deixei o de amanhã amarrado. E é verdade, a gente vive às vezes num sistema assim tão pesado, né, do ponto de vista da busca de soluções para as questões do dia a dia, e às vezes é difícil até que a gente consiga, né, matar aquele leão do dia, né, ou aquele gigante do dia e já deixar o do dia de amanhã preparado, atordoado, já amarrado para que a gente já possa começar o dia com a metade do problema vencido, não é verdade? E isso, sinceramente, acontece com todos nós, não é? Eu creio que não somos diferentes nessa questão e muitas vezes nós, ao vermos o tamanho do desafio que nos é proposto, ao vermos o tamanho, não é, da montanha que temos que transpor, imaginamos que não vamos dar conta e, para piorar ainda mais, nós estamos cercados de pessoas que, ao invés de injetar ânimo no nosso coração, elas também vêm exatamente para fazer o contrário, para injetar desânimo no nosso coração, para de alguma forma nos convencer de que nós não seremos capazes de superar aquele problema, de avançar, de conseguir aquele intento do nosso coração. E quantas pessoas, não é? Como diz o ditado, nada morre na praia, não é? Temos tanta gente que vive experiências assim. Elas estavam a um passo de conseguir
e de repente desanimam, desistem. E se soubessem que estavam tão perto de conseguir, com certeza não teriam desistido. Mas muitas vezes Deus não nos mostra a que distância estamos da nossa conquista. E, como eu disse, às vezes tão próximos. Nadou e morreu na praia. Você já deve ter ouvido essa expressão, não é verdade? Ou aquela pessoa que diz, olha, minha vida está complicada. Eu vou subindo, é como alguém que vai subindo uma montanha, vai subindo, quando está quase alcançando o topo, escorrega e volta lá embaixo. Aí tem que começar tudo de novo. Você sabia que a vida é feita dos recomeços? É verdade. É verdade. Se você parar para escutar a história de homens e mulheres que hoje estão fazendo sucesso nos seus negócios, estão caminhando bem na sua vida profissional principalmente, você vai ver que essas pessoas não chegaram, assim como que num passe de mágica, aonde estão, não. Elas experimentaram muitas situações difíceis. Elas experimentaram falências pelo caminho. Elas enfrentaram situações assim as mais adversas. Se você ler a obra dos grandes inventores, né, você vai perceber que muitos deles passaram por situações fracassadas antes de ver o seu invento em uso. Né? Conta-se, aliás, sobre Thomas Alva Edison, por exemplo, que antes, né, de nos dar essa preciosidade, que é a lâmpada, que hoje, não é, já tomou novas versões, até aquela forma de lâmpada que foi criada, a chamada luz incandescente, nem mais está em uso, cada dia mais desaparecendo e sendo tomado o lugar delas, as lâmpadas de LED, que são mais econômicas, etc. Mas não entrando aqui muito no mérito dessa questão, mas para exemplificar, tomando Thomas Edison aqui como exemplo, né? A história conta que antes dele conseguir ver a lâmpada acesa, teve uma experiência que ele estava fazendo e que ele explodiu o laboratório e ele quase morre na explosão do laboratório dele. Agora imagine se Edison tivesse desistido quando o seu laboratório explodiu. Como é que ficaria? Claro, outra pessoa até poderia ter inventado a lâmpada, não é? Mas a história registra que foi ele, Thomas Alva Edison, que inventou a lâmpada que tanto abençoou a humanidade e tem abençoado. Mas por que eu disse isso? Porque às vezes o nosso laboratório explode. De repente, nós estamos fazendo alguma coisa e tudo vai pelos ares. Né? Perde-se tudo. Volta-se a estaca zero. E aí? Você pode ter certeza de uma coisa. A diferença entre uma pessoa vencedora e uma pessoa derrotada é exatamente essa. A sua forma de agir e de reagir diante da adversidade. Pode ter certeza, não tenha dúvida. Aquelas pessoas que desanimam facilmente, aquelas pessoas que desistem por qualquer coisa, aquelas pessoas que, qualquer coisa que você confia a elas para fazer, elas dizem, isso é muito difícil, eu não vou dar conta disso. Pode ter certeza, alguém vai dar conta disso. E essa pessoa é melhor que a outra? Não, absolutamente não. A diferença é que uma acreditou que era possível fazer e foi lá e fez. A outra acreditou que não era possível e simplesmente foi derrotada pela sua crença infundada. É verdade, é uma crença infundada, dizer, eu não posso. Você está acreditando no quê? Que você é incapaz? Não. Deus, quando nos fez, a Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades, repito novamente. É importante guardar isso no nosso coração. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Deus nos fez como pessoas vitoriosas. Já nascemos trazendo dentro de nós a capacidade de vencer os desafios. Se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e creio que fomos. E falo, claro, àqueles que creem no criacionismo. Aqueles que, pela fé, creem naquilo que a Bíblia diz a respeito da nossa criação. E lá está registrado no livro de Gênesis que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Muito bem, uma vez feitos imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que nós carregamos a natureza de Deus. E na natureza de Deus está também
que nós podemos chamar de um lado vitorioso, que não desiste. Deus não desiste nunca. Aliás, Deus poderia ter desistido de nós. Imagine o primeiro projeto realmente importante de Deus, projeto com todo carinho, foi a criação do homem. Ele criou todo o universo, depois criou o homem. Mas em seguida, a sua criação falhou. Imagine se Deus então resolve chutar o balde. Imagine se Deus resolve, quer saber de uma coisa? Eu fui inventar esse negócio de criar o homem, esse negócio só está me dando problema, ele já não me obedeceu, já criou constrangimento para mim, quer saber de uma coisa? Vou apagar o homem da face da terra, porque eu não preciso do homem na face da terra. Mas não, Deus sempre fez questão de que aqui estivéssemos e de que aqui existíssemos, e principalmente nós que existimos nesse tempo da história, nós temos algo a realizar e Deus já nos capacitou para que pudéssemos fazer o melhor com os talentos, com os dons que Ele já nos confiou. Do ponto de vista da criação, nós estamos nivelados. Não existe maior e nem menor. Todos recebemos de Deus a condição de, aqui na terra, podermos executar de forma plena tudo aquilo que Ele tem nos confiado a fazer. E como na metáfora dos leões, que a nossa visão dos desafios seja essa também. O desafio é grande, mas eu posso crescer e me tornar maior do que o desafio. E assim, vencer este e outros desafios que a vida me apresentar. Ok? Vamos mais uma vez orar, vamos falar com Deus. Pai Celestial, obrigado mais uma vez por esta oportunidade, obrigado por esta reflexão, obrigado por todo o cuidado e por toda a bondade do Senhor para conosco. Que o Senhor nos ajude aqueles que estão orando comigo agora, que o Senhor dê a eles coragem, intrepidez, ousadia, que o Senhor não os deixe desanimar diante dos obstáculos, diante dos desafios, diante das tribulações. Não, Senhor, que eles possam encontrar força na fraqueza, que eles possam encontrar esperança no meio do desespero e que o Senhor nos ajude a todos para que possamos alcançar o plano e o propósito que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. No nome de Jesus, mais uma vez oramos, te agradecendo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu espero te rever no nosso próximo programa. Posso contar com você? Eu te espero. Sem Jesus, não dá para ser feliz.